Boa noite, irmãos e irmãs. Jesus é o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. É maravilhoso que podemos louvar e falar da sua palavra. A mensagem hoje é a primeira mensagem desse fascículo aqui, tá? Fala a vida estava na palavra e a vida era a luz dos homens. Aleluia, porque no princípio havia uma vida. Essa vida só podia ser de Deus, né? Uma vida eterna, incorrupta, perfeita, maravilhosa, desfrutável. Adjetivos à vontade aí, né, para falar da vida do Senhor. No princípio tinha a palavra e era a vida. Tinha que ser vida, porque nós não queremos saber nada de morte, nem de trevas, mas queremos saber da vida, que é amor, que é alegria, e outros adjetivos maravilhosos que nós podemos pensar e falar, tá certo? Então, no versículo 4 e 5 fala assim: no princípio a vida estava nele. Sim, no princípio a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse versículo me toca muito, porque antes da minha conversão, eu dizia, não, eu não tenho pecado, eu não tenho problema nenhum. Eu achava que eu era o bonzão, né? Mas depois que passei por alguma provação, vamos dizer assim, eu percebi que eu precisava da luz, eu precisava da vida. E hoje eu posso dizer também que as trevas não prevalecem contra a luz, porque o Senhor é a luz. E creio que a gente pode ler da seguinte maneira esse versículo: a luz resplandece nas minhas trevas. Eu percebi que eu tinha trevas, e muitas trevas tornava a minha pessoa perdida realmente, né? Quando passei por provação eu pude perceber isso. E aleluia, porque hoje a luz está dentro de nós. Nós que cremos no Senhor, nós que o recebemos como nosso Salvador, e Ele habita dentro de nós, né? Isso que é maravilhoso, e nos torna filhos de Deus vivo, né? Nós somos filhos do Deus vivo. Já passaram não sei quantos mil anos e nós estamos aqui, né? No devido tempo nós estamos aqui, né? A vida estava nele, né? E a vida era a luz dos homens. Nós podemos perceber que, falando sobre a vida estava nele, nós podemos ler João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos ler esse versículo todos juntos? Vamos? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em Jesus, diga amém. Amém. Nós viveremos. Isso é por fé, né? A vida de Deus está em nós e vamos permanecer vivos pela eternidade. Aleluia. Eu não sei, eu com os meus 72 anos falei, poxa, já passaram 72 anos?
Que rapidez é essa? Né? Mas essa vida vai nos sustentar. Nós que temos Jesus, nós vamos ter a vida e a ressurreição. A vida dele, a vida de Deus, que vai permanecer eternamente conosco. Eu estou falando sério. Essa vida vai permanecer em nós eternamente. Aleluia! Glória a Deus! E não é só isso. Vamos ler em João 10. A segunda parte só. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu não sei que abundância é esse. Já falei algumas vezes. Eu vou repetir. Tá? A vida de Deus é tão maravilhosa, é tão intensa, tão poderosa, que superabunda em nós. Primeiro, para nos transformar. Que coisa maravilhosa. Quando me vejo um pouco transformado, vamos dizer assim, né? Eu até levo um susto. Falo, o quê? E eu não respondi àquela ofensa? Não respondi aquele ataque, o que está acontecendo comigo? Né? Principalmente, né, no volante, né? Oh, Senhor Jesus. Então, a vida em abundância nos transforma, nos enche, né? Salva nosso espírito, salva nossa alma e, glória a Deus, vai salvar o nosso corpo. Ele vai ser glorificado. Quem tem essa esperança, diga amém. Eu com meus mais de 70 anos, 72, tenho sido acometido por algumas doenças. Infelizmente, ou felizmente, não sei. Na verdade, acontece isso com todos nós, né? Mas isso fez com que eu voltasse mais para o Senhor, mais para o Espírito. Falou, Senhor, dependo totalmente de Ti, Senhor. Eu sou falho, sou fraco, e ainda por cima, eu preciso de Ti. E cheguei à conclusão que preciso do Senhor mais do que qualquer coisa, né? Que a vida estava nele, né? E eis-me aqui. Eu sempre digo, eu agradeço as orações dos santos, dos irmãos. O Senhor ouviu as orações e eu estou aqui. Ainda estou aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus é vida, Ele está em nós, Ele quer que nós recebamos a vida dEle. De que maneira? Em plenitude. Por isso que Ele disse que Ele é vida e vida em abundância. Ele vem trazer a vida em abundância. Não é só um pouquinho, né? Não é só um pouquinho, não. É abundância. O que você acha, né? O que os irmãos acham? Aqui está abundante? A água no copo está abundante? Que é nada, isso é gota d'água, é um pouquinho de água, né? Frente ao que o Senhor quer dispensar para nós como água viva. Isso é pouca coisa. Eu posso beber, mas daqui a 2, 3 horas eu vou sentir sede de novo, né? Eu posso beber o copo todo, né? Mas não vou beber, tá? E daqui a pouco estou precisando de novo de água, né? Oh, Senhor Jesus. A vida de Deus é tão abundante que pode encher todos os oceanos da terra e ainda sobra para valer. Então, nós louvamos o Senhor pela vida do Senhor, vida Zoé em nós, em cada um de nós. Amém. Aleluia. E aqui nós vemos em Efésios 2, 4 e 5.
mas Deus sendo rico em misericórdia. Alguns irmãos gostam de falar essa palavra, misericórdia. É claro, Deus é rico em misericórdia. Ele não é pobre não, Ele é riquíssimo. Ele pode dispensar misericórdia, né, eternamente e sempre, todo dia, a cada hora, a cada minuto, Ele dispensa misericórdia. Principalmente quando você clamar a Ele. Isso é maravilhoso, tá certo? E nós vemos aqui também o versículo 5. E estando nós mortos nas trevas, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia, pela graça que está em Cristo Jesus. João Batista deu um testemunho acerca de Jesus. Veio a nós graça sobre graça, se referindo a Jesus. Não é só graça não, é graça sobre graça. É muita graça. Aleluia. E nós vemos também em Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, Paulo falou isso, escreveu isso, né? Me foi dada esta graça, olha que graça, né? Essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Me diga, por favor, o que é insondável? Não pode medir, boa. E não tem fim. É grandioso demais. Ele diz o quê? O evangelho das insondáveis. Então, na palavra de Deus, para nós, isso é uma verdade, é uma realidade. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos mostram alguma coisinha do Senhor. Alguma coisinha. Por que nós podemos dizer isso? Vamos ler em João capítulo 30, versículo 31. João capítulo 30, versículo 31. Mostra na tela, por favor. João 30, 31. 20, 30, 31, desculpe. 20, 30 e 31 versículo. João 20. Desculpe aí, tá? Lá, o pessoal lá de cima. Eu falei João 30, né? Eu esqueci aqui. Está escrito aqui. João 20. 30, 31. Então diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Veja só, minha gente. O que João escreveu no finalzinho do evangelho dele, é claro, né? Guiado pelo Espírito Santo. Que maravilha, minha gente. Que coisa. Muitos outros sinais e palavras, então, eu nem penso. Poxa vida. 3 anos e meio falando entre os discípulos. O que não foi registrado? Muita coisa. Por isso que o Paulo fala com razão. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então é muita coisa, e nós ainda podemos desfrutar hoje, cada detalhezinho, cada versículo que está aqui, e coisas que não estão aqui também, ou que são ocultas. Maravilhoso demais. Queremos desfrutar e glorificar o nome do Senhor. Aqui fala assim, em Colossenses 2:3. Fala
versículo anterior fala mistério de Deus, né? Cristo. E o versículo 3 fala o seguinte: em quem todos os tesouros, mas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo. Você precisa de alguma coisa? Vai para o tesouro que é o Senhor. Você precisa de quê? Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, está nele, está no Espírito, são ocultos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A gente pensa assim, puxa vida, que riqueza é isso? Não é riqueza material, mas riqueza espiritual, riqueza que nos sustenta nele. Isso é demais, sabe? Nós vemos aqui então nas insondáveis riquezas de Cristo, os 4 evangelhos. Eu vou detalhar um pouquinho essa parte aqui, tá bom? No livro de Mateus, ele é conhecido como o Rei do Reino dos Céus, tá? Se você for ver no início desse evangelho de Mateus, ele fala de Davi. A genealogia dele começa com Davi. Então, ele é o rei do reino dos céus. Mateus 5, 6 e 7 fala da constituição do reino dos céus. O rei falou a constituição do reino dos céus para nós. Nós que temos a vida de Deus, nós podemos cumprir e nos alegrar com essa constituição. Eu não vou detalhar aqui, que os irmãos sabem, Mateus 5, 6, 7. É riquíssimo, minha gente, né? E podemos ver também que o Marcos fala de um servo, fala de um boi e de um novilho, tá? Apocalipse 4, né? Versículo 7, fala que os 4, vamos ver aqui, 4, 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como o de homem, e o quarto ser é semelhante à águia, quando está voando. A gente sabe que leão trata-se do rei das selvas. Então, no livro de Mateus, fala sobre o rei. Essa revelação nós ganhamos de um irmão que já partiu para o Senhor, né? Então, Mateus fala de um rei, fala do rei do reino dos céus. Acho que a gente pode ler no capítulo 5, versículo 3, o seguinte: ora, nem no céu, nem debaixo, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pode... Apocalipse não, Mateus 5:3, por favor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está falando aqui do reino, minha gente. Jesus está falando do reino, ele é o rei, né? E no versículo 10 também fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A justiça aqui, uma vez um irmão compartilhou, falou para nós, que se trata da vontade de Deus. São perseguidos por causa da vontade de Deus, que é pregar o Evangelho, louvar o Senhor, ler a palavra, e muitos são mortos por causa disso, porque deles é o reino dos céus, tá bom? Então o livro de Marcos fala do servo, do boi, do novilho,
que está lá em Apocalipse 4, que acabamos de ler, tá certo? Marcos 10, 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus foi um servo, né? Certa vez um irmão perguntou ao outro: o que você é diante do Senhor? Esse irmão respondeu: eu sou servo do servo. Eu sou servo do servo. Nós não somos servos do Senhor, nós somos servos do servo. Se Ele veio para nos servir, nós também, né, servimos a Ele e aos irmãos. Eu sou servo do servo. Tá certo? Louvado seja o Senhor. Então, nós vemos aqui em Lucas agora, nós vemos um homem que é perfeito, tá certo? Um homem, vemos isso em Lucas capítulo 3, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Está vendo? Aqui mostra o José. Ele é um homem. José era um homem, filho de José, né? E nós vemos também que o versículo 38, Lucas 3, 38, fala da geração que antecede o Senhor, né? Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e esse filho de Adão, filho de Deus. Ele era homem, mas na sua genealogia fala de Adão, fala de Sete, né? De onde que ele veio, né? Como homem, né? E por final, fala no livro de João, Deus, ele é Deus, como águia, né? Em João 1, que acabamos de ler aqui, fala que no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e a palavra era Deus, né? Então ele era Deus, é como águia. Foi falado aqui, acho que semana passada, que a águia, que o Senhor levou o povo de Israel lá do Egito com asas de águia, né? Como asas de águia, né? Louvado seja. Eu não vou ler esse versículo não. Então a nossa missão e responsabilidade é trazer o reino de Deus à terra, fazendo a sua vontade. Por isso que a oração que Jesus ensinou aos discípulos: venha, Pai nosso, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Tá certo? Nós primeiro, nós temos que viver a vida do reino, né, no nosso dia a dia. Tá certo? Nossa missão, então, a responsabilidade é trazer o reino de Deus à terra e fazer tudo ser encabeçado em Cristo. Quando fala sobre ser encabeçado em Cristo, tudo, eu fico pensando comigo mesmo. Eu ainda não deixo o Senhor encabeçar todas as coisas. Estou aprendendo. Aos poucos estou aprendendo, né? Mas o Senhor quer que a gente deixe Cristo encabeçar todas as nossas coisas. Tinha uma irmã que falava: até quando bebo água eu dependo do Senhor. Olha, que interessante. Uma irmã idosa que já partiu entre nós, né? De dentro de nós. Então, a gente tem que depender do Senhor em tudo.
Você depende do Senhor em tudo? Diz amém mesmo? Vamos aprender a fazer isso. Eu estou aprendendo ainda, viu? Eu estou aprendendo. E já chega talvez 5, 10%, né? Mas ainda falta 90%. Misericórdia. Tem muita coisa ainda que precisa depender do Senhor. Mas vamos chegar lá, tá certo? Vamos aprendendo nas provações, né? Nas dificuldades, a depender do Senhor. O Senhor do Deus, que é Deus do céu e da terra. Ele diz até que nenhum cabelo pode sair da sua cabeça se Deus não permitir cair. Eu ainda estou um pouco cabeludo, né? Nenhum cabelo da minha cabeça pode cair sem a permissão dele. Que encabeçamento. Deus quer fazer isso. Todas as coisas, né? Oh, Senhor Jesus. Então, eu já falei, vou repetir. Deus deseja que a igreja seja a plenitude de Cristo, tá? Agindo de maneira simples e obediente. Amém? Louvado seja o Senhor. No céu, como vimos semana passada, há 24 anciãos que administram os céus. Mas há 7 Espíritos de Deus que administram a terra. Aleluia. E essas 7 igrejas, fala no livro de Apocalipse, nas 7 igrejas. O Espírito diz aos que servem na igreja. Olha só, tem tudo a ver. Nos últimos tempos, realmente, os 7 Espíritos de Deus, que são a tocha de fogo, que é também os 7 olhos do Cordeiro, percorrem toda a terra para administrar, para estar realmente fazendo cumprir a vontade de Deus. Isso não é maravilhoso? Você imagina só, o Senhor cuidando de nós através desses 7 Espíritos. É muita coisa. São verdadeiros, vamos dizer assim, cooperadores do Deus triuno. O Pai, o Filho e os 7 Espíritos. Esses 7 Espíritos, certa vez um irmão compartilhou, não são 7 não, é um Espírito, mas 7 vezes intensificado. Aleluia! Isso é demais. Amém. E queremos ser o que? A igreja em Filadélfia, que tem pouca força, mas não negamos o Senhor e guardamos a sua palavra. Até que ponto tem pouca força? Até que ponto? Pode, vamos dizer, tocar o coração de Deus com essa pouca força. Até que ponto? Podemos ver em Isaías, amém, 57:15, que fala assim: você pode tocar Deus quando você estiver dessa maneira. Porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade. Olha só. O que tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu só ganho muito através desse versículo. Como que você está diante de Deus? Você está abatido?
Você está contrito? É aí que Deus quer, Ele vem habitar em você. Se você está orgulhoso, está cheio de si, será que Ele vem habitar em você? Eu não sei. Ele diz que Ele vai glorificar os humildes de coração, né? Vai ver o reino de Deus, né? Então temos que ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, não fez-se igual a Deus, mas assumiu a forma de servo e foi obediente e simples até o final da crucificação. E foi ressurreto. E tornou o Espírito que dá vida. Esse Espírito é 7 vezes intensificado e está dentro de cada um de nós, cuidando da igreja, passeando entre as igrejas e falando qual o problema, qual a situação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um monte de coisa. Não é assim que nós lemos nas 7 igrejas de Apocalipse? E tem outro versículo que fala sobre isso também. Já foi falado, mas vou repetir. Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir. Vê aí, vê na natureza. Sai aí na rua. Vê as coisas, vê o céu, vê a terra. Veja, foi Ele que fez. Olha só. Diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este. O aflito é abatido de espírito e que treme da minha palavra. Não é bom isso? É bom demais. Oh, Senhor, diante desses 2 versículos, o anterior e esse, eu só posso dizer, Senhor Jesus, tira esse coração rebelde, orgulhoso, eu posso dizer a ti, esse coração maligno, Senhor, e me dá um coração de carne. Tira esse coração de pedra, me dá esse coração de carne, e vem habitar nesse coração, Senhor. Venha falar a esse coração. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Então, no princípio, era a palavra. Na eternidade passada, Cristo, a palavra já existia. Como foi falado semana passada, Ele coexistia e estava inserindo um no outro. Eu e o Pai somos um. E nós também somos um com Ele agora. Que o Espírito dele está dentro de nós. Aleluia. Eles, o Pai e o Filho, eles não podem ser separados. Só na cruz ali que realmente o Pai deixou o Filho. Porque estava carregando os nossos pecados. O meu pecado estava lá. E o pecado de toda a humanidade estava lá também. Ele levou na cruz. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Em João 6, capítulo 6, versículo 53, fala o seguinte: essa aqui é a chave da nossa vida. É a chave da nossa vida. Diz assim: então Jesus os advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Nós temos que estar, vamos dizer, conectados, comer e beber. Ele se tornar a nossa vida. Não é demais tornar a nossa vida? Quando nós comemos alguma coisa, aquilo se torna a nossa vida.
Se eu como muito miúdos, vamos dizer assim, né? O ácido úrico meu vai disparar. Vai subir muito. Se eu como coisa gordurosa, o meu colesterol, meu triglicerídeos, vai disparar também. Mas quando nós nos alimentamos do Senhor, que é a palavra, né, nós ficamos mais fortes nele. Ficamos mais santos nele. Ficamos mais agradáveis a Deus e aos homens nele. Então, esse versículo é maravilhoso. Hoje podemos dizer que nós nos alimentamos da palavra, né? E ele fala aqui no versículo 55 em diante, João 6,55. Pois a minha comida é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. 56. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, por minha causa, viverá por minha causa. Nós estamos aqui no 57 e 63. Aqui ele vem esclarecer 63. Aqui muitos discípulos se escandalizaram. Que negócio é esse, comer e beber do Senhor, do sangue do Senhor e a carne dele? Então, ele esclarece, ele vem esclarecer. Né? E o Espírito é o Espírito quem dá vida. Quem quer o Espírito, diga amém. Você já tem. É verdade, toma posse. Você já tem. O Espírito. E hoje, no fim dos tempos, está intensificado, 7 vezes intensificado. Ele pode dirigir a tua vida, pode guiar, pode dar direção à tua vida. O Espírito é quem dá vida, a vida que é a coisa mais importante. No princípio, ele estava lá, a vida de Jesus, a vida do Pai e do Filho e do Espírito Santo. As palavras, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Um irmão que já partiu, que não está entre nós, ele tinha um encargo danado sobre o espírito, sobre a vida. Tá? Isso é uma verdade. Nós temos que abrir nossos olhos, abrir nosso coração, para que Cristo reine em nós, que nós sejamos encabeçados por Cristo. Não seja encabeçado por você, não. Deixe Cristo encabeçar a sua vida. Amém? Principalmente os que têm temperamento forte, os que dominam, como eu. Né? Não, seja dominado pelo Espírito. O Espírito é que dá vida. Aleluia. 1 João 4, 8 e 9. Vocês pensam que só naquele versículo anterior diz que vivemos por meio dele? Esse também. Em 1 João ele fala também de novo sobre isso. Veja só. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando eu vejo isso, eu falo, Senhor, eu estou tão longe ainda, né? Deus é amor. E eu nisso. Eu fico com raiva fácil. Eu respondo fácil. Né? Ou vou dizer assim, respondia.
Fácil. Né? Ficava com raiva? Fácil. Hoje já está mais difícil. Né? Mas Ele é amor. Versículo 9. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco. Manifestou para você? Eu tive que estar no leito de um hospital para perceber isso. Que Deus é amor. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Oh, Senhor Jesus, está aí uma coisa que não é muito fácil. Mas Deus, na palavra, quer que vivamos por intermédio dele. Tá? E em Gálatas, Paulo percebeu isso, ele pediu lá para os cooperadores escrever isso, né? Em Gálatas 2, 19 e 20, diz assim: pois por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado. Puxa vida, está aí o caminho, a cruz. Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Ele sacrificou por você? Devemos dizer amém, amém, amém e amém. Sim, Ele morreu, sacrificou por mim. Oh, Senhor Jesus, que eu não viva mais conforme o velho homem, conforme eu, mas segundo o Espírito de Deus, segundo Cristo. Ele percebeu isso. É bom dizer que Ele aumente, eu diminua, mas aqui está melhor, não está não? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O João Batista falou, mas ele ainda era profeta do Velho Testamento. Aqui tem um profeta do Novo Testamento. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. E quando fala da palavra, a palavra de Deus vem nos suprir, nutrir, nos dar vida. A palavra que nós fazemos imersão nos leva, nos dá direção, nos dá encorajamento, fortalecimento. Olha, eu estou falando só das coisas positivas aqui, tá? E as negativas que ele leva embora, nossa, é muita coisa. É igual o sangue que circula no nosso ser. Ele não leva só oxigênio. Ele não leva só o que nós comemos, a nutrição. Mas ele leva embora CO2, amônia, ureia, creatinina, outras coisas mais. Que é tóxico para nós. Que é ruim para nós ser acumulado, mas ele leva tudo embora, as negativas, e dá as positivas para nós. Por isso que fala que Deus nos deu a vida eterna, que é Cristo. Em 1 João capítulo 5, 11 e 12, diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Aleluia.
11 e 12, né? Nós lemos aqui. E então nós temos que fazer uma coisa, nós anseiamos, na verdade, eu anseio uma coisa, né? Que essa palavra, que Espírito e vida, possa habitar em nós, né? Os irmãos dizem amém a isso? Mas não é habitar de qualquer jeito, não. Não é fazer uma visita. Oi, tudo bom, Lee? Você está bom aí? Agora tá melhor? Não. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, sobre habitar a palavra: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Esse finalzinho é demais, né? Louvando a Deus, com gratidão no coração. Então a palavra de Deus é tão rica, Jesus é tão rico, por isso que ele disse: eu vim trazer vida e vida em abundância. É para você, é para a sua família, para seus amigos, para seus colegas, para quem encontrar, Você pode falar da palavra de Deus, fala de Jesus, pregar o Evangelho, e ainda assim, esse é o desejo do Senhor, louvando a Ele, a Deus, com gratidão no coração. Senhor Jesus, eu sou tão ingrato, às vezes me vejo na ingratidão e falo: mas como? É o velho homem. Que Cristo possa habitar ricamente, a palavra possa habitar ricamente, em nós, a palavra de Cristo. É muito bom a gente ter comunhão na palavra, comunhão com o Pai, com o Filho, Vamos ver em 1 João capítulo 1, versículo 1 a 3. O que era desde o princípio, na eternidade passada, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, Cristo se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada, Cristo de novo. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. É bom demais a gente ter comunhão com o Pai e com o Filho. Mas também fala, cadê o Espírito Santo? Cadê? A comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Está faltando alguma coisa aqui, não está? Na verdade, em 1 Coríntios 15:15, 2 Coríntios 15:15, 2 Coríntios 15:15, a bênção apostólica que Paulo assim abençoa a igreja em Coríntios. 2 Coríntios 15:15, por favor, é isso.
Eu não vou folhear aqui a palavra, porque vou demorar, mas eu tô colando aqui, tá? Os irmãos, tenham paciência comigo. 2 Coríntios 15:15. Segunda. É primeiro? Não? Ai, primeiro, eu escrevi errado. Deixa eu checar aqui. Não, é 2 Coríntios mesmo. É bom a gente falar um pouco, porque aí a gente depende mais do Senhor. Amém. Aleluia. É, 13:13. Eu escrevi 15:15, olha só. Então é assim, sim, a bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus, 13:13, 2 Coríntios 13:13, isso. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo. Vai que está aqui. A comunhão é com o Espírito Santo também. Tá certo? Não é só com o Pai, com o Filho, mas com o Espírito Santo também. A graça sempre maravilhosa, o amor de Deus que é eterno e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Mas ainda tem mais alguma coisa, ou não tem? Não é só com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo? Não. No versículo anterior, quando lemos 1 João, versículo 3, diz o seguinte: eu vou ter que folhear de novo, vamos lá. Olha só, sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. Não é só com Deus triuno, não, com o Pai, com o Filho e com o Espírito, mas tenhais comunhão conosco, entre irmãos, com o apóstolo conosco, tenhais comunhão conosco. Como que a pessoa fala? É comunhão transversal e horizontal. Tá certo? Está aqui, no 1 João capítulo 3. Tá certo? Por isso os irmãos são amáveis do Senhor. São os queridos do Senhor. Tem que tornar nossos amados e nossos queridos também. Porque se Deus ama, eu vou deixar de amar? Se Deus só quer o bem para os irmãos, eu vou querer não vou querer o bem para os irmãos? Irmãos e irmãs, tá? Está incluído. Então, a comunhão traz vida, a comunhão traz amor, a comunhão traz alegria com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos e irmãs. Amém? Para que nós tenhamos uma alegria completa. 1 João 1:4. Ó, que beleza. Esses ensinos os escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Quando você é convidado para comer, para cear um banquete, você não quer uma coisa completa? Você não quer comer de tudo? Desfrutar de tudo? Então desfrute da comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos.
Amém. Louvado seja o Senhor. Eu não sei, eu acho que acabou o meu horário, né? Tinha mais coisas que falar, mas Deus é amor. Fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Falou, sede fecundos, enchei a terra e dominá-la, né? Encher a terra, temos que espalhar o evangelho, temos que espalhar o amor, a vida, né? Só de coisas positivas, né? Vamos deixar o negativo para lá, vamos apegar as coisas positivas, tá bom? E é bom demais, sabe? É bom demais se apegar às coisas positivas. Nosso espírito testifica, não precisa ninguém falar nada, nosso espírito diz sim e amém, né? Somos um vaso para ser enchido de Cristo, com tudo que Ele é e com tudo que Ele tem, com tudo que Ele fez. Aleluia. Não vou ler esse versículo, tá? Deus criou o homem, Ele soprou o fôlego de vida nas narinas, e tornou alma vivente. Deus quer levar ao encabeçamento de Cristo por meio do Espírito. Você sabe, quando uma pessoa morre fisicamente, a gente vai tentar fazer manobra de ressuscitação cardiopulmonar, não é? Não é? Acho que aqueles que já aprenderam isso, já sabe dessa história, né? A primeira coisa que você faz é você soprar. Ele está parado, o coração está parado e está caído. Você vai lá e sopra o sopro de vida, fôlego de vida, né? Sim, eu estou falando fisicamente. O que Deus fez é algo maior espiritualmente. Quando você sopra, você faz o quê? Você faz massagem cardíaca para o sangue circular. Às vezes leva 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. Sim, 1 hora. Você não quer perder aquele paciente, você vai fazendo até... Não, vai dando medicamento e manda ver. E quando ele ressuscita, vamos dizer assim, a gente fica alegre, né? Opa, eu consegui fazer isso. É claro, e tem alguns sinais para você ver como que ele está, né? Não vou dizer aqui, tá certo? Essa é assim, Deus fez com os homens. Deus fez com você, com você, com você. Ele vai fazer ainda, nos ressuscitar quando dormimos no Senhor, né? Eu vou ler finalmente o versículo para terminar aqui, tá certo? Zacarias 12, 1. Esta é, pois, a palavra de Jahvé para Israel, palavra do Senhor que estendeu os céus, estabelece o alicerce da terra e formou o espírito do ser humano dentro dele. Eu queria ler um outro versículo, mas não era esse. Era Isaías 42, 5. Vai ser esse. Sim, assim diz Deus, e a fé que criou os céus e desenrolou, estendeu a terra, o que dela brota, que dá ao povo que nela habite o Espírito,
o fôlego da vida a todos que por ela caminham. Amém. Então, o Espírito de Deus nos dá vida, tá? E se não, em Ezequiel, eu não estou achando aqui. Está aqui. Ezequiel 37, versículo 4. Ele me disse, para Ezequiel, Deus disse para ele: profetiza, pois, sobre esses ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém. Continua. Assim declara a fé, o eterno e soberano Deus: a esses ossos farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. 9 e 10. Ele vai criar tendões, músculos, etc, né? Nesses ossos secos, né? Mas 9 e 10 termina assim. 9. Ezequiel 37, 9 e 10. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e convoca Ruá, o sopro de vida, dizendo: aqui é Espírito, tá? Assim diz a fé. O Senhor Deus, ó Espírito, vem dos 4 ventos e sopra sobre esses mortos para que vivam. Desce. Fiz como me fora ordenado e profetizei. E no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos. Eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. Isso aqui já é mais pessoal, né? O que eu sinto em relação a isso. Eu tinha uma dificuldade eu pensava, né? Como que Deus pode ressuscitar a gente depois que a gente dorme? Está aqui esses versículos. Ossos secos, né? Formando depois tendões, músculos, os órgãos, é claro. E fala para o Espírito entrar neles. O Espírito entrou e tornou-se um exército do Senhor. Então, depois que eu li esses versículos, eu percebi uma coisa, né? Que, na verdade, o homem, Deus pode fazer o homem voltar a viver dessa maneira. Para Deus não existe impossível. Ele fez o homem do pó da terra, do barro. Ele pode fazer-nos ressuscitar dessa maneira também. São ossos secos, e acabou. Mas Ele fez ressuscitar e formar tudo para termos o quê? Na vinda dele, né, o corpo glorificado. Aleluia! Termos um corpo também, mas agora glorificado. Isso tirou muita questionamento da minha parte. Eu falei: oh Senhor, me perdoa, Senhor. Eu estava em dúvida, estava questionando a Ti, mas Tu pode fazer tudo. Amém. Jesus é o Senhor.